Boa noite, igreja, de novo. Uma alegria muito grande estar com vocês, né? E ao mesmo tempo uma tristeza, porque antes um pouquinho a Fabiane chegou para mim e para Renata, vocês vão ver a velha guarda cantando. Tá. E eu e a Renata, que demos aula para essa velha guarda, somos o quê? Gente, lá atrás era tudo... Entende, não? Renata dava aula para os adolescentes, da classe dela ia para a minha, para os jovens. E a gente fazia umas loucuras meio doidas com esse povo. Aí a gente saía para uns fins de semana, sabe? Ia para uns ranchos de Sul América, fazia umas atividades noturnas e o negócio pegava fogo lá. Tempo bom demais, mas é bom ver que a gente sempre foi fiel na palavra, sabe? Sempre muito honesto à palavra de Deus e dentro dos nossos limites, né, de dons e tal, mas a gente vê que se tornaram grandes homens e mulheres, né? Isso que é nossa alegria. A coroa de Paulo era as suas igrejas, vamos dizer assim, né? A nossa coroa hoje é ver aqueles então jovens sendo grandes homens e mulheres de Deus hoje, né? Deus os abençoe sempre. Ali está aquela loira bonita, minha esposa, dona Renata, tampa do meu balaio, metade da minha laranja. Do lado da Noemi, nossa filha mais velha, e temos a Rebeca também, que não está aqui, está lá no culto nosso no Geraldo, com o seu esposo lá, o Henrique, tá bom? São as pérolas que Deus tem me dado ao longo da vida, né? Louvado seja Ele por isso. Minha gratidão ao Rafa, ao William, pela confiança, pelo convite, né? Por estarmos aqui juntos e termos aí uns minutinhos para apreciarmos um pouquinho a palavra de Deus, né? Não vai ser nada demorado. O salão ficou lindo, a reforma ficou muito boa. A gente, nas nossas reuniões de liderança, o Rafa mostrava as preocupações, né, de construção, de cumprir prazo e tal. A gente conseguiu compreender um pouquinho quanto vocês sofreram, né? E fica reunido aqui, vai ali até que fique pronto. Às vezes o Rafa mostrava algumas fotos dos irmãos aqui agarrando no serviço, né? Mas é bom ver como ficou bonito e o empenho de cada um de vocês aí com certeza resultou nisso, né? Muito bom, parabéns mesmo. Deus os abençoe e continue prosperando, que um dia vocês saiam daqui porque não vai caber mais, ou façam umas galerias para cima, sei lá, né? Que Deus os conduza sempre em bênção e vitória. Vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus um pouquinho. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler só do verso 1 ao verso 9, tá bom? Evangelho de Marcos, capítulo 14, de 1 a 9. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Verso 9 de novo. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho,
será também contado o que ela fez para a memória sua. Nosso irmão Vinícius já orou pela palavra, mas rogamos a Deus que Ele nos abençoe mais um pouco, né? Que ela penetre nos nossos corações e nos faça crescer um pouquinho mais. Amém? Ok, o Senhor Jesus, nós sabemos que o evangelista Marcos, ele narra o Senhor Jesus como o servo, né? João Marcos, aqui, aquele que acompanhou Paulo e Barnabé na sua primeira viagem, é o escritor desse evangelho. Mas ele não apresenta um servo que murmura, percebe? Se a gente for ler todo o evangelho, ele não apresenta um servo que reclama do seu serviço, mas ele apresenta um servo numa apresentação doce, num servir voluntário, num servir por amor. Aqui do capítulo 14 até o capítulo 16, Marcos está narrando a última semana de vida do ministério do Senhor Jesus aqui na terra, sabe? Ele começa a falar aqui, lá daquela quarta-feira, no finalzinho, até a sua crucificação, morte e ressurreição. O Senhor Jesus servindo ali naquele local, bem próximo a se sacrificar por nós, o ápice do seu serviço, a cruz central do Calvário. Ele ainda aqui entre os homens demonstra serviço. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 5, havia lá um homem, né, que há 38 anos ele era paralítico e num sábado o Senhor Jesus o cura. As autoridades vêm e querem questioná-lo por que ele havia feito aquilo no sábado. No capítulo 5 de João, verso 17, ele diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Serviço. Se a gente voltasse umas folhas em Marcos 10 e 45, o Senhor Jesus diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que é ser igreja? A Igreja Bíblica dos Irmãos, nesse mês especial, comemora 10 anos de existência. Ser igreja, querido, é servir. Não há nenhuma posição maior nessa terra do que a posição de sermos servos do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Ao olhar para a vida dele, ao ver o que essa mulher fez nessa noite, poderíamos ter várias visões, várias interpretações, várias leituras dessa cena aqui que essa mulher realizou, mas eu gostaria, o Senhor me deu aqui a visão do serviço dela, do serviço que ela prestou ao Senhor Jesus naquela noite, naquele jantar ali. E eu gostaria de trazer para nós algumas rápidas orientações, olhando apenas para esse texto. O serviço cristão, ele tem várias características, olhando para a vastidão da palavra de Deus. Mas nesse texto específico, nós vamos tirar 4 coisinhas para nós, que devem estar presentes no meu serviço ao Senhor, no seu serviço, querido. Você, irmão, irmã dessa amada igreja dos irmãos aqui no Jardim Paulista. Nós olhamos num todo para a palavra de Deus, o Senhor Deus não nos salvou do lamaçal de pecado, não nos trouxe para a sua gloriosa presença para esquentarmos bancos. Não, não, não. Cada um de nós recebeu presentes espirituais preciosos, dons, para serem empenhados no reino de Deus, como nosso irmão falou, nesse mundo, para desenvolvermos um serviço de excelência ao Senhor. A pergunta para mim e para você inicial é: que tipo de serviço eu tenho prestado a Deus na minha carreira cristã, hein? Que tipo de serviço você tem prestado ao Senhor e ao seu reino nesse mundo? Então vamos olhar para esse texto, né? O Senhor está dizendo, o texto diz que o Senhor Jesus estava na casa de um homem, Simão, chamado leproso. É verdade que ele não estava leproso aqui na época, né? Senão ele não podia estar ali, tinha que estar fora de Jerusalém. Provavelmente alguém que foi curado para o Senhor Jesus e aqui estava em gratidão, oferecendo esse jantar aqui. E vamos discorrer rapidinho algumas características do serviço que essa mulher prestou ao serviço. Vamos aplicar para nós, na liberdade do Espírito Santo, para nós, igreja, hoje. Nós lá no Geraldo de Carvalho, vocês aqui e todas as igrejas locais do Senhor Jesus espalhadas pelo mundo. Devemos olhar para um serviço que estamos prestando ao Senhor. Então, o nosso tema dos pensamentos é algumas
características do serviço cristão. Essas características no final estarão presentes no meu serviço cristão que eu tenho prestado? Elas estarão presentes no seu serviço? Que talvez a nossa oração seja de que sim, né? E louvado seja Ele se estiverem presentes diante de nós naquilo que prestamos ao Senhor e aos homens nesse mundo. Vamos lá, o primeiro então, no verso 1, que característica eu vejo aqui? Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Primeira característica do serviço cristão é que ele é um serviço no tempo certo. Aquela mulher se chega ali naquele jantar, a gente vai ver, ela quebra aquele vaso, ela unge o Senhor Jesus, mas no Evangelho de João ele a chama de Maria, ele dá o nome a essa mulher, Maria de Betânia. Então aqui nós estamos, vamos falar assim, para a nossa realidade, na quarta-feira, antes do Senhor Jesus ser entregue, na sexta, ser crucificado, 2 dias antes dele ser entregue às autoridades, e sofreu o que sofreu. Então na cabeça daquela mulher, ela provavelmente não teria outro momento como aquele, percebe? Mas naquele tempo que ela teve, ela fez bom uso do seu tempo. Ela aproveitou o Senhor para uma atitude de adoração, para se colocar diante do Senhor, mas também para prestar um serviço. Um serviço ali. O tempo, quando eu olho para o tempo, a gente vê aquela ilustração, né, que o Senhor Jesus traz ali em Mateus 24, que ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo. Eu gosto dessa expressão. O Senhor Jesus disse, olha, um servo saiu, deixou o conservo aqui o Senhor saiu, deixou o seu servo para cuidar dos conservos ao seu tempo. Cada um tinha o seu tempo de ser cuidado. A maneira de ser cuidado. Sabe, irmãos, nós vencemos uma pandemia, eu sei que vocês atravessaram aqui, nós lá, tempos difíceis, estamos nos recuperando, se for ver ainda hoje. Muitos rostinhos que frequentavam os cultos, nós não vimos mais, sabia? Não sei aqui. Muitos acabaram se acomodando e não voltaram para os cultos mais. Mas nós temos outras dificuldades depois disso. Muitas lutas, muitas dificuldades no seu tempo, muitas perdas, dificuldades na área de família, na área financeira, na área de moradia, na área de saúde. Há poucos meses atrás, minha mãe foi embora. Mais um tempinho, minha sogra foi embora. Perdas terríveis, insuperáveis, que a gente vai passar anos e anos para tentar analisar e filtrar tudo isso, sabe? Mas, irmãos, nós estamos num tempo em que Deus tem nos dado esses dons espirituais. Você tem pelo menos um dom espiritual precioso, querido. E o que é que Deus deseja de mim e de vocês? Que no nosso serviço, no seu reino nesse mundo, nós façamos aquilo que nós pudermos no nosso tempo, enquanto temos oportunidade. Ela aproveitou aquele momento, aquela noite. Nós temos visto de muitas lideranças por aí nas nossas reuniões, às vezes, uma vez por mês, quando nos reunimos, muitas igrejas por aí também, pensando em irmãos que estão sobrecarregados em algumas igrejas. Aqui, louvado seja Deus que isso não deve acontecer, mas há igrejas por aí que são meia dúzia que fazem, e muitos outros ficam só assistindo, mas essa meia dúzia é de carne e osso, querido. Ela cansa, ela vai se drenando. Percebe? Então é muito importante a gente lembrar que no reino de Deus, todos nós temos que fazer o nosso pouquinho, a nossa parte, dentro do tempo que nós temos. É o tempo que Deus nos dá hoje. Alguns talvez querem desenvolver o seu serviço depois de formados, outros depois dos filhos crescerem, outros depois de acertarem sua vida financeira. Não. Aquela mulher não esperou nada disso. Ela teve aquela noite, aquele tempo, 2 dias antes, e ela fez bom uso do seu tempo. Em João 4:25, o Senhor Jesus disse: não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O tempo é hoje, queridos. O tempo é hoje. Como está o serviço que temos prestado ao Senhor no nosso tempo, hein? Em que eu tenho me envolvido lá na minha igreja local? Em que serviço? Em que serviço você tem se colocado à disposição da sua liderança aqui, hein?
Talvez o momento é de trabalhar com jovens, você está se colocando à disposição. É trabalhar com casais, você está se colocando à disposição. Está precisando de muito professor de escola de criança aqui, pelo que eu vi. Muita criança. Você tem se colocado à disposição para ajudar nesse ministério. É a demanda do momento, entende? Nós fomos salvos para servir, queridos. O nosso Salvador nos deu esse exemplo. Isaías 64:4 diz que o nosso Deus... Isaías 64 diz: porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O Deus Pai está trabalhando por nós, o Deus Espírito Santo em nós, nos movendo, convencendo os pecadores, trabalhando. O nosso Salvador trabalhou até a cruz central e continua trabalhando hoje, nosso advogado fiel, nosso construtor das nossas moradas. Entende? E por que é que nós não vamos então nos envolver? Ser igreja, 10 anos, eu sei que vocês já trabalharam muito, mas ainda há muitas coisas para fazermos no reino de Deus nesse mundo. Mas a primeira característica para mim é, estamos fazendo o que podemos no tempo de Deus, no tempo que Ele tem nos dado? Vamos seguindo. A Bíblia diz, Eclesiastes 9:10, tudo quanto tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque não há além para onde tu vais, não há obra, não há projeto, não há conhecimento, nem sabedoria alguma. Vários versos, queridos, que nos estimulam ao serviço fiel e dedicado ao Senhor. Mas uma primeira característica que eu aprendo com essa mulher é, ela fez. Ela não esperou, ela aproveitou a oportunidade e desenvolveu o seu serviço de adoração, o seu serviço a Cristo ali. Maria de Betânia nos ensina essa primeira característica do serviço cristão. É um serviço que deve ser feito no tempo certo. Que tempo certo que é? É o agora, é o hoje. Naquilo que te pedirem para fazer, se coloque à disposição. Esteja apto. Deus sempre usou vasos de barro, mas nunca usou vaso sujo. Grava isso para a sua vida. Precisamos estar em condições de ser usados pelo Senhor. Precisamos estar em busca de uma vida de santidade, de uma vida de compromisso. E quando eu e você nos colocarmos assim, apesar de nós, pecadores que somos, mas perseguimos uma vida de santidade, de compromisso, te prepara, querido. Te prepara para Ele te levar para lugares maiores. No reino dEle. Na obra dEle. Somos pequenos demais, mas Ele nos usa de forma poderosa, porque o poder está nele, a força está nele. Que sejamos vasos úteis sempre, amém? Primeira característica do serviço cristão, o serviço deve ser feito no tempo certo, que é o agora. É um serviço também valioso. No verso 3, eles apresentam aqui que ela chega, verso 3, né? Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Aquele perfume, aquele vaso, provavelmente de barro, né? Ele era retirado de uma planta da Índia. Tipo nós aí hoje, o que é? Os pauzinhos dentro do líquido lá, os aromas. Tipo os aromas que a gente vê no nosso tempo hoje, aquele vaso era um óleo puro, um nardo, como se fosse a essência que a gente compra aí para fazer esses negócios de cheirinho aí. Pega a ideia hoje? Pegou o raciocínio? Aquela mulher que traz um vaso, que o texto é muito claro em dizer que aquilo valia mais de 300 denários. Quanto que era 300 denários? Lavrador que trabalhava a terra, era um ano para ganhar 300 denários, lavrando a terra. É um vaso desse, que ela quebra ali e derrama tudo. Um ano de trabalho. Ela trouxe toda a sua oferta. O Senhor Jesus havia profetizado sobre a sua morte várias vezes, como vi leu no texto ali, que eles não entenderam sobre a construção do templo, derrubar e reconstruir. Ele sabia que a sua morte estava próxima, mas os religiosos, os fariseus, os escribas não entenderam disso. Mas aquela mulher demonstra uma percepção espiritual diferente. Uma fé superior. Ela sabia que muito em breve ele não estaria ali. E grava isso, irmãos. Eles questionam, eles murmuram porque estavam vendo o valor do nardo.
O Senhor Jesus não queria nem saber de valor do nardo. O Senhor Jesus queria saber da devoção no coração daquela mulher. É isso que o impactou. O que chamou a atenção do Senhor Jesus no ato dessa mulher? O ato, o coração dela, a devoção dela em fazer aquilo. Ela nem se preocupou com o valor, aqueles homens estavam preocupados, mas ela não. Devoção nos faz pensar em dedicação às coisas religiosas, um empenho mais que o normal, uma entrega sem reservas. Aquela mulher cumpriu tudo isso. Ela devotou tudo com dedicação e entregou tudo ao Senhor sem reservas. Uma outra característica, então, do nosso serviço cristão é essa, que nosso serviço prestado ao Senhor e ao seu reino nesse mundo é um serviço valioso. O que você faz no reino de Deus nesse mundo é valioso. Valioso demais. Hebreus 12, 28 diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Agradável, com reverência e santo temor. O que você faz, querido, o que eu faço tem um valor inestimável. O serviço cristão talvez deve ser valioso a quem presta. Eu e você temos que valorizar o nosso serviço que prestamos ao Senhor. Essa que é a ideia. Porque toda vez que servimos aos irmãos da igreja local, aos irmãos de outras igrejas, nós servimos a Deus acima de tudo, sim, mas deve ser valioso para nós, por quê? Porque todo o nosso serviço tem que ser como oferta de gratidão. Por isso que tem valor para mim o que eu faço. Porque eu faço em gratidão ao Senhor, a tudo que Ele fez por mim, a tudo que Ele conquistou por mim. Por mais simples que seja na sua ótica, na sua visão, o seu serviço, ele deve ser importantíssimo para você. Quer ver um exemplo simples? Alguém limpou esse salão aqui hoje, eu acho. Ou ontem, ou sexta. Ai, Rogério, mas eu só faço a limpeza do salão. Por que nós estamos num lugar gostosinho, cheirosinho, bem acomodadinho? Porque alguém fez esse serviço. E alguém que fez com o coração devotado, com amor e com carinho. Organizou tudo certinho, deixou tudo limpinho, percebe? Não importa o que nós fazemos, tudo que colocarmos a mão para fazer precisa ter valor para nós. O que você tem prestado de serviço para Deus nesse mundo? Você tem valorizado isso? O problema é que muito crente despreza o seu serviço. Muito salvo por aí despreza, quando o próprio Senhor valoriza. Percebe? O serviço cristão, ele também deve ser valioso aos homens. E aqui eu trago uma lembrança para aqueles que são lideranças de igreja, para aqueles talvez aqui que são lideranças de ministérios específicos, né? Não sei como é que é, às vezes tem liderança de escola dominical, tem a liderança dos jovens, do louvor. O serviço prestado no reino de Deus também deve ser um serviço valioso aos homens. Valorize, irmãos, os professores de escola dominical. Irmão, irmã, aquele irmão que todo domingo dá aulinha para o seu filho, valoriza essa pessoa. Elogiar faz bem, sabia? Não mata ninguém. Nunca vi ninguém morrer porque elogiou o outro, ou que foi elogiado. Elogie, valorize o trabalho do irmão, da irmã, o empenho. Semana inteira preparando aula, orando, buscando em Jeová paciência para aguentar alguns mais, entende? Ore por eles, agradeça a eles. É um serviço valioso aos homens. E é um serviço, o serviço cristão também é um serviço valioso, sem dúvida alguma, para Deus. Né? O próprio Senhor nos deixa claro isso. Para os homens, às vezes, passa desapercebido, mas para o Senhor, não. O Senhor viu muito o serviço dessa mulher aqui. Ele se agradou do serviço dela. Ele se agrada do serviço que você presta a Ele também. Ela pagou o preço, queridos. Ela abriu mão daquele valor todo por uma devoção ao Senhor. E para mim e para você nessa noite, vale a pena, queridos, pagar o preço. Que preço nós pagamos hoje? Você precisa quebrar lá um vidrinho do seu Laco de Fiore, do seu Boticário, para vir. Não é disso que nós estamos falando. Mas nós pagamos o preço, muitas vezes, de nos desdobrar para servir a igreja, para servir os irmãos. Abrimos mão do nosso tempo, muitas vezes,
de lazer. Isso é pagar o preço. Perdemos amizades, muitas vezes, dos amigos, dos familiares. Perdemos horas de descanso, às vezes, por conta do serviço. Isso é pagar o preço, entende? Mas é valioso para Deus, quando nós dedicamos esse tempo. Todo serviço cristão é importante. Deus me deu alguns exemplos. Vamos ver aqui no que você se encaixa. Querido irmão, irmã aqui da igreja, a Igreja Bíblica dos Irmãos. Talvez aqui do que eu vou falar, você consegue se encaixar em 2, 3. Garanto para você, na liberdade do William e do Rafa, garanto para você que tem serviço aqui para você. Se alguém aqui ainda não está fazendo nada, vou te dar a receita. Bora lá. Lógico que dependemos de dons do Senhor e tal, né? Mas alguns serviços simples que toda igreja local tem. Pregar, evangelizar, visitar, aconselhar, dar devocional, cuidar das coisas materiais da igreja, consertar o que está quebrado, limpar o chão, lavar as louças, colocar a mesa da ceia, fazer a comida, cuidar das crianças, abrir e fechar o salão de reuniões, olhar os carros lá fora, transportar materiais e vai. Dá para se encontrar aqui ou não? Dá ou não? Dá. Louvado seja Deus se todos já estiverem empenhados. Se você ainda não está, procure. Procure a liderança aqui que você vai ser muito útil em algum serviço aqui. O nosso serviço deve ser feito como o daquela mulher. É valioso porque nós fazemos sem reservas, com devoção. O importante é isso, querido. Tudo que você pegar para fazer, faça com devoção, entregue-se àquilo. Dê o seu melhor em gratidão ao seu Salvador e Senhor. Se não for reconhecido pelos irmãos, agradeça a Deus, porque Deus está vendo acima de tudo. Uma segunda característica, então, do serviço cristão, que eu aprendo aqui com Maria de Betânia, é que ele foi um serviço valioso. Valioso a quem presta, valioso aos homens e valioso a Deus quando prestado com o coração devotado, entregue. Uma terceira, verso 8. Uma terceira característica. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E eu gostei dessa expressão, sabe? Ela fez o que pôde. O nosso próprio Senhor Jesus, aqui no texto, nos deixa muito claro que ele aprovou o serviço daquela mulher, não é? Ele aprovou o que ela fez por ele. Olha, ela está me antecipando a ungir-me para a sepultura. O que ela está fazendo é bom. Ela fez o que pôde. Ela mostrou mais conhecimento, mais fé do que aqueles religiosos. Mas a expressão ela fez o que pôde me faz pensar de que ela fez o que pôde, mas no que pôde se dedicou e fez o seu melhor. Grave isso aí. Ela fez o que pôde, mas no que pôde se dedicou e fez o seu melhor. Irmãos, com conhecimento da palavra de Deus, nós sabemos que cada um de nós temos seus dons espirituais diferentes uns dos outros. Nós temos nossas experiências pessoais com Deus diferentes uns dos outros. Nós temos nosso conhecimento da palavra de Deus diferente uns dos outros, mas essas diferenças não podem nos impedir de fazermos o melhor. Não pode. Não é porque o outro conhece mais que você vai deixar de servir. Vamos fazer o que podemos para o Senhor, entende? Se podemos fazer melhor, não podemos ficar na média. Temos que fazer melhor. Se você dá a sua aula, mas você pode fazer melhor, melhore a sua aula. Se você toca e consegue melhorar, melhore o que você toca. E eu também, entende? Não deixemos, querida igreja dos irmãos aqui, 10 anos se passaram. Não deixe que o tempo ainda avance mais. De modo que você fique sem servir, sem se empenhar ainda mais. Percebe? O nosso Salvador começou o seu ministério e foi um crescimento contínuo. Assim como é a nossa salvação, é o nosso processo de santificação. Eu gosto dessa frase. O nosso serviço, o nosso processo de purificação é contínuo, crescente, rumo ao infinito. Contínuo, crescente, rumo ao infinito. É um serviço amanhã melhor que ontem. É uma santificação amanhã melhor que hoje, entende? Cada vez mais longe do pecado, então o nosso serviço tem que ser assim também.
Em 10 anos, o que você já cresceu? Daqui mais 2, o quanto mais você vai servir com mais empenho? Daqui mais 5, se o senhor não voltar, e assim vai. Romanos 12, 11 diz, no zelo, não sejais remissos. Sabe o que é remisso? Não sejais preguiçosos, não sejais vagarosos, não sejais lerdos, é disso. No zelo, no serviço, não sejais remidos. Mas o verso não acaba aí. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Serviço. Nós podemos fazer mais ou não? Podemos ou não, irmãos? Então vamos fazer mais. Isso é história, é fato verídico, sabe? O menininho, e muitos devem conhecer essa história aqui, do menininho que estava lá nos Estados Unidos com câncer terminal. E a mãe dele disse, o que você queria fazer, meu filho? Alguma coisa que você queria ter? Ela viu que a coisa estava caminhando para o fim já, né? Aí ele disse, mamãe, eu queria conhecer um bombeiro. Tanta coisa para o moleque pedir. Pede para conhecer um bombeiro. Aí aquela mãe foi no quartel dos bombeiros e apresentou esse desejo do menino, né? E o comandante lá disse, não, nós podemos fazer mais. A senhora prepara a janela lá do quarto dele, que em tal dia, daqui poucos dias, amanhã ou depois, uma grande viatura vai parar ali na porta, nós vamos prolongar nossa escada Magiros até a porta do quarto dele, e ali ele vai receber uma surpresa. E aquela mulher saiu toda contente. Falou isso para o menino, os olhos já radiantes, chegaram, tocaram sirene, puseram lá a escada, e foi entrando aquele monte de bombeiro, tudo vestido. Levaram um caminhão de brinquedo para ele dos bombeiros, se postaram na frente do leito dele, né? E eles juntos disseram, nós vamos prestar nossa última homenagem ao nosso melhor soldado. E todos juntos fizeram a continência para o menino. Os olhos dele brilhavam. 2 dias depois ele morreu. Mas a alegria daquele rosto o acompanhou. É só uma história, irmãos. Nós podemos fazer mais. Nosso Salvador está às portas. Aquele que fez tudo por nós. Aquele que suportou tudo por nós, sabe? Não deixemos que o mundo nos engula, que as coisas desse mundo tirem o nosso melhor de serviço ao Senhor. Tire o nosso ânimo, tire a nossa visão do céu, não. Faça o melhor, como aquela mulher fez o melhor que pôde, faça o melhor seu também, na capacidade que cada um tem. Olhemos para dentro de nós, irmãos, de forma honesta, de forma voluntária. Respondamos à pergunta, temos feito tudo mesmo o que podemos fazer? Temos dado o nosso melhor, das nossas capacidades, dos nossos talentos, dos nossos dons, para o benefício do Senhor e do seu reino nesse mundo? Nós podemos fazer mais. O Senhor Jesus, ela fez o que pôde, mas no que pôde, ela tocou o coração de quem mais importava. Não eram os fariseus, não eram os saduceus, ela tocou o coração de quem? Do Senhor Jesus. Ela não tocou o coração de Simão, que fez o convite, mas ela tocou o coração de quem mais importava. E a última característica do serviço cristão é que ele é um serviço que deixa um memorial. Verso 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será lembrado, será contado o que ela fez para a memória sua. Quase 2000 anos depois dessa noite, nós estamos aqui, meditando nesse serviço prestado por essa mulher. Um serviço prestado no tempo certo, um serviço precioso, um serviço de devoção, na capacidade de tudo que ela pôde. Foi esse serviço que tocou o coração do Senhor Jesus. O nosso serviço, o que temos feito ao Senhor, tem que tocar o coração de quem mais importa, que é aquele que nos arregimentou no seu exército. É aquele que foi lá no lamaçal de pecado. Nós estávamos no mercado, queridos, de Satanás, nas garras do diabo.
E Ele, através do Evangelho, vai até nós e soa o Evangelho da graça, o Evangelho do perdão e nos tira de lá. Paga o preço por nós. Nos traz para si, para agora nos dar o privilégio do autosserviço. O serviço de Deus é um serviço específico e só pode ser feito por homens e mulheres específicos. Há muito serviço específico por aí, eu sei, olhando para a vida humana. E o serviço espiritual, no reino de Deus, eu creio que é um dos mais específicos que existe. Mas os mundanos não podem fazê-lo. Os anjos não podem fazê-lo. Mas miseráveis pecadores arrependidos, pela graça dele, podem. Isso é graça, isso é lindo. A pergunta é, queremos fazer? Que memorial o nosso serviço vai deixar? Como é que vão lembrar de mim no futuro? Se o Senhor Jesus não voltar daqui uns anos, quando a gente partir daqui e não estiver aqui mais, como vão lembrar? Como é que você lembra do seu pai e da sua mãe? Ah, ele não tinha muito estudo, é verdade. Não foi um homem ou uma mulher que tiveram condições de estudar muito, mas sempre foram dedicados ao Senhor, sempre fizeram o seu melhor, sempre se desdobraram. É isso que vale, entende? Que memorial estamos deixando para os nossos filhos, para a próxima geração? Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, verso 9, ele diz: E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, grava isso, que eram reputados colunas, me estenderam a mim a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. No tempo da igreja, havia homens e mulheres que eram reputados colunas. Já estavam deixando um memorial vivo entre aquela geração. Percebe, irmãos? Que tipo de serviço nós estamos prestando? Hebreus 11 fala da galeria dos heróis na fé, não é isso? O verso que mais me chama a atenção de Hebreus 11 é o verso 38, o final. Homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno, com as suas perfeições, imperfeitos que eram, pecadores que eram, mas homens que tocaram o mundo. Queridos irmãos, nós podemos tocar o mundo do nosso tempo. A gente tem visto Deus os abençoar, Deus os prosperar, Deus prosperar a obra das mãos de vocês. A igreja tem crescido, a gente vê isso aqui hoje, prova disso. Continuem trabalhando, continuem servindo como aquela mulher, continuem pensando de que o seu serviço no futuro vai deixar memorial. Talvez alguns voltam para a igreja depois das aulas que você deu na escola dominical, muitos anos atrás. Talvez outros voltarão para a igreja por causa de bons conselhos que receberam seu lá atrás, entende? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Nós não sabemos os resultados do nosso serviço. O que é imperativo para nós hoje é, vamos servir. Amém? Vamos servir. Com dedicação como essa mulher. E podemos deixar e ser lembrados, quem sabe um dia, como homens e mulheres que se dedicaram. Naquela passagem dos talentos, o Senhor volta e ele diz: Bom está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É possível, irmãos, no nosso tempo, prestar um serviço de excelência, como igreja local. Vocês aqui, nós lá, não importa. Mas prestar um serviço de excelência para o Senhor, para o seu reino, um serviço que toque vidas, um serviço que impacte vidas, que traga outros para a fé. É tempo de recebermos a palavra de Deus para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que tipo de serviço? Algumas características do serviço cristão. Dá para pôr aquele corinho, não? Aquele cântico? Se der, nós vamos ouvir um corinho que vai falar de... Paulo disse que nós somos o bom perfume de Cristo. 10 anos se passaram, igreja. Não permitam que o primeiro amor deixe o serviço de vocês. E eu não devo permitir, nós lá na igreja dos irmãos não devemos permitir. O primeiro amor, esse corinho que esse casal vai cantar, fala disso. É um casal de irmãos nossos da igreja em São Paulo, mas é lindo. Pense nessas palavras.
e eu já volto aqui. Amém, irmãos? Algumas características do serviço cristão. É tempo de, nesse mês tão importante para vocês, lembrarmos disso, né? É um serviço no tempo certo, como Maria de Betânia prestou ao Senhor naquele dia. É um serviço valioso. É um serviço prestado na capacidade de cada um. E é um serviço que deixa um memorial. Você sempre será lembrado por ter sido um servo, uma serva do Senhor Jesus. Alto privilégio. Deus os abençoe. Deus prospere a obra de vocês, nas mãos de vocês. E que muitas almas se agreguem aqui. E aqueles que aqui estão, que cresçam a cada dia no conhecimento do Senhor. Amém? Baixe sua cabeça. Vou terminar minha parte orando pela igreja, por favor. Muito obrigado pela atenção de todos. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela clareza, pelo exemplo daquela mulher tão importante naquele dia,
por um aprendizado que temos há milhares de anos depois e podemos tirar para as nossas vidas. Abençoe a tua igreja, Senhor, Igreja Bíblica dos Irmãos, aqui no Jardim Paulista. Abençoe a liderança, ó Pai, dando cada dia saúde, tranquilidade, sabedoria na tua palavra, para guiar esse teu rebanho a pastos verdejantes, a águas cristalinas. Abençoe os demais irmãos, junto com a liderança, te servirem, ó Pai, se empenharem nas tuas coisas. Que o Senhor possa prosperar a cada dia esse trabalho, como tem sido até aqui, para a honra e glória do teu grande e poderoso nome. Muito obrigado por essas vidas que aqui estão, ó Pai, nos projetos individuais de cada família, de cada jovem. Que o Senhor coloque a tua boa mão, que o Senhor prospere e os ajude a conquistar aquilo que for da tua vontade. Louvado seja o teu nome, nosso Salvador, o Senhor Jesus, que se entregou por nós. E exaltado entre nós seja hoje e sempre a tua palavra. É a nossa oração com gratidão, no nome e nos méritos do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos.